Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Partilhando das coisas de Deus, partilhando da palavra de Deus. Meu nome é Fernando Basílio, né? Eu gosto de dizer que eu sou Fernando Basílio porque no trabalho o pessoal me conhece como Basílio e na igreja me conhece como Fernando, né? E me chamam de irmão, né? Mas eu gosto de dizer que eu sou Fernando Basílio para dizer que é o mesmo que está do trabalho, é o mesmo na rua, é o mesmo da igreja, e é uma alegria poder estar aqui hoje partilhando as coisas de Deus, né? Eu sou muito feliz desse grupo de oração, nós somos o grupo de oração Filhos da Imaculada, e para mim é uma alegria fazer parte desse grupo, porque é uma extensão da minha família. Tenho muitos amigos que são mais que irmãos ali, né? Que choram junto conosco, né? Riem junto conosco, partilham, né? É uma alegria fazer parte dessa família e de um movimento que é a nossa identidade, a Renovação Carismática Católica. Eu sou muito grato a Deus por isso, né? E eu sirvo nesse grupo de oração desde a sua fundação, faz 2 anos e meio que nós estamos junto com esse grupo de oração, junto com a minha esposa Mônica, né? Que é da comunicação social e também do Ministério para as Crianças. Tem que falar certinho, senão não é broker. Ministério para as Crianças. E junto com nossas filhas. Temos 3 filhas. A Rebeca, de 1 aninho, a Bárbara, de 6 anos, e a Mariana, de 12. E para mim é uma alegria poder dizer assim, que eu e minha casa servimos ao Senhor nesse movimento. Porque nossas filhas estão envolvidas em tudo que nós fazemos, né? Se é uma live, se é um vídeo, elas estão ali, né? Durante a semana a gente passando as músicas, aprendendo novas músicas, elas aprendem junto. Quando estávamos presencial, né? Quando a gente ia em missão, a família inteira, nós falávamos assim, nós levamos, tem Ministério das Crianças? O pessoal fala, não tem problema, a gente leva o Ministério das Crianças e as crianças. Então, é uma alegria poder viver esse tempo, né? Viver dentro. E eu acho muito importante, porque eu estou me delongando um pouco nisso, porque eu acho muito importante nós podermos passar isso para os nossos filhos. Eu lembro que a minha mãe semi-analfabeta, né? Conhecia muito pouco das coisas, né? E a minha primeira experiência na igreja foi como coroinha. E quando o irmão veio me chamar para ser coroinha, eu fui falar com a minha mãe. Falar, mãe, que eu não queria, né? Falar, coroinha, coroinha, rapaz. Mas o Senhor aproveitou para me fisgar ali. E quando eu fui, minha mãe, né, semi-analfabeta, toda limitada, fui falar para ela assim, mãe, eu quero terminar a catequese primeiro, não quero a coroinha. Aí nós fomos, eu e meu amigo lá, para poder minha mãe deixar ou não. E eu já fui dando a dica para ela não deixar. E ela olhou para mim, sorriu e falou assim, meu filho, não é ele que está te chamando, é Jesus. Ah, meu irmão, e era mesmo. Aí já passaram mais de 30 anos e depois que eu comecei como coroinha, nunca mais me afastei das coisas de Deus, né? Sempre nas tribulações, mas nunca mais me afastei. Então, é muito importante transmitir essa fé através do testemunho de vida, né? E espero que você, servo do grupo de oração também, possa transmitir isso para os seus filhos, né? Dá trabalho, meu irmão, mas leva junto, porque esse Espírito Santo que nós clamamos toda vez que nós nos reunimos para orar, vai alcançar os nossos filhos também. Amém? O nosso tema de hoje é olhos fixos em Jesus. Eu quero iniciar te perguntando, você sabe como funciona a nossa visão? Basicamente, eu pesquisei, basicamente, ela transforma os impulsos luminosos em visão. Veja que maravilhoso. A escuridão não produz visão. E o Salmo 119, versículo 105 nos diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que maravilhoso. E isso é que precisamos nos dias de hoje, onde o inimigo tenta esconder, não podendo esconder e nem apagar a luz da palavra de Deus, que é Jesus, o verbo encarnado de Deus, ele tenta desviar os nossos olhos,
tirar o nosso foco de Jesus com tribulações, medo, ansiedade, uma enxurrada de notícias, fake news, mensagem de WhatsApp e tudo quanto é redes sociais. Existe para tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção e até mesmo nos fazer pecar. Esse é o objetivo de tanta coisa que nós somos bombardeados hoje, né? E hoje a palavra de Deus quer nos mostrar, quer nos dizer que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Essa passagem qual vamos trabalhar está lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 23 a 33. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Fica depois da profecia de Malaquias e antes do Evangelho de São Marcos. Mateus 14, 23, 33. Essa passagem ela acontece logo após a multiplicação dos pães, aquele milagre maravilhoso de Jesus, onde os discípulos viram a manifestação da glória de Deus. E depois que acontece todo o milagre, todo o trajeto, se você tiver a graça de poder ler todo o capítulo 14 de São Mateus, vai contar toda a trajetória. Ela começa lá com a notícia da morte de João Batista, passa pela multiplicação de pães e passa por essa passagem que nós vamos ler. É maravilhoso, vale a pena acompanhar. Aí depois disso, Jesus manda os discípulos para o barco para fazer a travessia, uma pequena travessia ali no mar, para outra margem, enquanto ele despede a multidão e sobe o monte para orar. Vamos acompanhar a leitura, é maravilhosa, você deve conhecer. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 23 a 33. Conseguiu achar? Eu te convido a orar comigo. Coloca a mão sobre o seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, que a tua palavra fecunde o meu coração, para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir por todas as criaturas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus vai nos dizer: feito isso, subiu a montanha para orar, na solidão. E chegando à noite, ele estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigia da noite, Jesus veio caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo, pois é um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar.
gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. E lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido a barca e o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca se prostraram diante dele e disseram: tu és verdadeiramente Filho de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, veja que passagem maravilhosa. A primeira coisa, irmão, que eu gostaria que ficasse bem clara essa noite, antes até mesmo de nós entrarmos no tema, é te dizer que essa passagem que nós acabamos de ler, ela realmente aconteceu. Não é uma parábola, pois ela está atestada nos 3 evangelhos. No evangelho de São Marcos, no de São João e nesse que lemos, que é a de São Mateus. Existem algumas heresias que querem dizer ao contrário. Para quê? Para enfraquecer a nossa fé. Porque nessa passagem, assim como na transfiguração e na Páscoa, são provas da identidade de Jesus como Senhor. E na própria passagem nos diz que eles reconheceram que realmente Jesus era o Filho de Deus. E essa passagem ela tem algumas peculiaridades. Só peguei 3 para a gente não se delongar muito, mas muitos dos acontecimentos dessa passagem estão no Velho Testamento. Lá no Salmo 76, versículo 20, ele domina os elementos. Ele está dizendo como devia ser o Messias. Ele devia dominar os elementos. Diz assim o Salmo: vós abristes um caminho pelo mar, uma senda é um caminho pequeno, rastro de pés, no meio das águas, permanecendo invisíveis os vossos passos. Relatando que o Messias devia andar sobre as águas, devia dominar os elementos. Até mesmo quando Pedro afunda, ele clama o Salmo 68, versículo 2. Diz assim: salvai-me, ó Deus, porque as águas vão me submergir. Jesus infunde a paz e a confiança com a sua presença. Assim nos diz Isaías, capítulo 41, versículo 10. Nada temas, porque estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Tudo isso atesta a identidade de Jesus. Então, meu irmão, cuidado, vigie, fique atento com heresias. Nem todo mundo que está falando de Deus, de Jesus, está com a verdade. Fique com a nossa igreja, fique com a igreja católica. Amém? Meus irmãos, apesar da travessia ser pequena, a força da tempestade arrasta o barco para o meio do mar. E o barco era remo, então os discípulos ficam tentando voltar, tentando chegar ao seu destino. E a palavra nos diz que na 4ª vigília da noite que eles avistam Jesus. Era por volta de 3 horas da madrugada a 6 horas da manhã. Eles cansados. Eles com medo, porque o barco podia virar, eles podiam se afogar. E com tudo isso eles avistam Jesus, mas não o reconhecem. E mesmo Pedro, quando dá os primeiros passos na água, quando ele tira os olhos de Jesus, ele se afunda. Essa, meu irmão, é a grande estratégia do inimigo para os dias de hoje. O inimigo quer tirar o nosso foco, quer que desviemos os olhos.
Onde estão fixados os seus olhos? Teve um professor que foi fazer um teste surpresa numa turma. E ele chegou com hoje vai ter um teste surpresa. Pegou uma folha e foi distribuindo a prova. Tudo viradinho. Valendo nota. Vocês vão me dizer o que é isto. E deu a folha. Deu uma folha para eles escreverem. E a folha do que eles deviam dizer o que era. Quando os alunos viraram a folha, tinha um ponto preto no meio da folha. E daí, todo mundo, ponto preto, manchão de tinta, ponto preto. Quando o professor recolheu a prova e olhou para a turma e disse: ninguém acertou. Como assim? O que é isso se não um ponto preto? Vocês se concentraram no ponto preto, no ponto no meio da folha, mas esqueceram de todo o resto da folha. Isto não é um ponto preto, isto é uma folha em branco, que você pode ter escrito textos maravilhosos com um ponto preto. Percebe, meu irmão, que os nossos olhares estão voltados para aquilo que é negativo? Percebe, meu irmão, que essas coisas, notícias, fake news, fazem nós tirar o foco da onde nós precisamos realmente olhar, que é para a luz, que é Jesus? Por que esses pontos negativos nos atraem tanto? Por que o jornal, que tem aproximadamente 40 minutos, 1 hora, reserva 90% do tempo para colocar notícias más? É problema político, é doença, é pandemia. Será que é simplesmente porque vende mais? O inimigo usa isso como brecha para colocar medo em nossos corações e até mesmo nos fazer pecar. Por isso precisamos vigiar. Quando compartilhamos vídeos de acidentes violentos ou crimes, quando nós compartilhamos notícias, quando começou a pandemia, nós falávamos isso aqui dentro do grupo de oração. Gente, cuidado com as notícias, porque é todo mundo falando um monte de vídeo que veio lá, e notícia. É só para abrir um parênteses aqui, irmão. É difícil o Facebook ter notícia verídica, a não ser que seja uma página de um jornal. Então cuidado. Cuidado com mensagens recebidas no WhatsApp. Cuidado com vídeos violentos. Por quê, meu irmão? Por que nos fazes pecar? Porque mesmo sendo um criminoso, mesmo aquela vítima daquele acidente, aquele criminoso, aquela pessoa que está sendo ali mostrada, desculpa, meu irmão, preciso falar, até mesmo aquele cadáver que você vê ali, ele é seu próximo. E quando a gente partilha esses vídeos, a gente está pecando contra o segundo mandamento que Jesus nos colocou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando vem alguma notícia negativa, por que nos atrai tanto? E a gente começa a ler e vai procurando, de repente nós estamos com os olhos fixos naquela notícia, nós estamos mergulhados dentro daquela notícia, e queremos mais, e queremos mais, e queremos mais. Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, uma das funções do nosso cérebro é manter a gente vivo. Então quando você ouve uma notícia assim: bomba, atentado terrorista, coronavírus, até você ter o tempo hábil para você conseguir verificar se essa notícia é verdadeira, o tempo hábil para o seu cérebro processar o que aquela notícia pode impactar na sua vida, o medo já está instalado no seu coração. Eu não estou dizendo, vou falar que nem o Moisés, eu acho. Eu estou falando com pessoas inteligentes.
Não estou dizendo que você tem que ser mal informado. Que você não deve assistir jornal. Sim, deve. Nós devemos ser informados. Mas cuidado com mergulhar nessas notícias. Ô, meu irmão, eu quero dizer com todas as palavras aqui para você, irmão, hora do almoço não é hora de assistir jornal. Hora do almoço é de você sentar e se alimentar. Assista nosso Padre Luiz. Tem o programa dele na Rádio Alvorada, meio-dia. Assista nosso Padre Luiz. Vai fazer uma oração. Vá realmente descansar. Meu irmão, tenha misericórdia dessas pessoas. Porque isso vai causando em nós uma insensibilidade. Porque aquela vítima daquele acidente ou aquele bandido, ele deixou de ser meu próximo. E eu não estou mais ligando. Quando vê, eu estou insensível. E eu queria te dizer, meu irmão, com todo carinho, são o nosso próximo. E Jesus mandou nos amar. Eles têm que pagar pelos crimes que eles cometeram. O julgamento cabe a Deus. Mas isso não me dá o direito de pegar um vídeo e sair espalhando por aí. Isso vai colocando em nossos corações alguns sentimentos que nós não sabemos onde vem. Veja, reflita para você mesmo. Se tudo isso que eu disse, não há ali uma influência maligna. Meu irmão, quantos casos você tinha ouvido falar antes de crimes que abalaram o Brasil acontecer? Vamos citar aquela menina que matou os pais. Depois dela, quantos veio? E se nós compartilharmos esse tipo de notícia, nós podemos estar influenciando alguém que tem a mente fraca, alguém que está distante de Deus, a cometer o mesmo. Então devemos barrar, devemos filtrar. Nossos olhares não têm que estar fixos nisso. Nossos olhares têm que estar fixos em Jesus. E isso me incomoda porque eu fico pensando, por que as pessoas se sentem tão à vontade de compartilhar isso? E assistir esse tipo de coisa. Mas trazendo para a nossa realidade como cristão, trazendo para o nosso cotidiano, eu fico me perguntando nesse tempo de pandemia, por que as pessoas têm se sentem tão à vontade de ir trabalhar, se sentem tão à vontade de ir ao mercado, mas quando nós recebemos a notícia que a igreja ia abrir de novo, mas não precisa disso, dá para assistir pela live. Aí a gente pergunta assim, meu irmão, minha irmã, por que você vai ao mercado? Vou. Você trabalha? Vou. E por que você não quer voltar? Não quer vir às missas? Não quer ir para a igreja? É que trabalho e alimentação é essencial para a nossa vida. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a vida em comunidade, a vivência dos sacramentos, a viver a unidade com sua comunidade, é essencial para a sobrevivência da nossa fé. Nós não conseguimos ser católicos se nós não vivemos os sacramentos. Nós não conseguiremos viver a nossa fé se nós ficarmos só de live. Meu irmão, eu ouvi o Moisés Rocha dizendo na pregação ontem, e ele dizia assim, meu irmão, se voltou a missa presencial e você não é do grupo de risco, e você pode ir, você está isento daquele negócio que pode ser pela live. Eu acredito que esteja certo. Eu acredito que é isso mesmo, porque se nada te impede, por quê? Meu irmão, pensa comigo, se faltar a missa ao domingo, eu já estou em pecado. Se eu faltei por preguiça, se não é por motivo de trabalho, se não é por motivo... não vou hoje não, estou cansado.
você já está pecando? É a mesma condição, meu irmão. Meu irmão, se você pode, se você é do grupo de risco, se você está num leito de hospital, se na sua casa você convive com pessoas que têm grupo de risco, vá nas missas durante a semana. Está dando menos gente. É triste, irmão. É triste você ir na igreja e que vê uma igreja que cabe 100 pessoas ter 20. E não existe lugar mais seguro para se estar do que na igreja. Eu não vi até hoje nenhum lugar que tenha um protocolo de segurança mais rigoroso do que na igreja. Faça o teste. Vá lá na catedral. Quando você chega para missa, tem missa todos os dias ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Eu estive lá essa semana. Você chega lá, tem um tapete para você higienizar o pé. Faz a higienização das mãos. 2 metros de distância. Ó, preste atenção, não importa se é casal ou não. Lá dentro é 2 metros de distância. Todos de máscara. Repare, faça você mesmo. Não é porque eu estou dizendo. Faça você mesmo esse teste. E depois desça no calçadão. E repare o comportamento das pessoas. Vá no mercado e repare o comportamento das pessoas. Se as pessoas estão distanciando, se as pessoas estão seguindo os protocolos. E daí isso me entristece, me incomoda, porque eu vejo pessoas se arriscando para poder ir trabalhar, se arriscando porque, meu irmão, estou falando com pessoas inteligentes. Nós estamos correndo risco toda vez que nós saímos de casa. Porque esse vírus não é mentira, não. Cuide-se e cuide das pessoas. Não é mentira. Isso pode acontecer. Então se cuide. E toda vez que nós saímos de casa, nós estamos correndo risco. E eu fico triste de ver as pessoas querer correr risco para poder ir no mercado, para poder trabalhar, mas não quer correr risco para viver a fé. Mas não era isso que viviam os nossos irmãos? Não é isso que vivia a igreja primitiva? Corria risco de vida para poder viver a fé. Meu irmão, mas sabe como é que é, né? Tem que trabalhar, não tem jeito. Meu irmão, se você não ir para a igreja, se você não viver os sacramentos, a sua fé vai ficar morna. A sua fé vai ficar morna. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele quer colocar uma trava na nossa frente. Porque quando nós olhamos para o mundo, beleza. Mas quando nós olhamos para Jesus, irmão, nós somos cristãos. E talvez você que esteja me ouvindo, você não seja católico, não tem problema. Nós somos cristãos. Nós devemos dar o exemplo. Se você está no mercado, se você está andando na rua, siga as normas de segurança. Se proteja a sua família. O exemplo tem que partir da gente. Mas não pense que o mesmo Deus que te protege no mercado, que o mesmo Deus que te protege no trabalho, não vai te proteger na igreja, porque Ele é poderoso, Ele vai te proteger. Basta você fazer a sua parte. Você faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte, e Deus vai fazer a dele. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Temos que andar de máscara, temos que manter o distanciamento. É triste, meu irmão. É triste você ir numa igreja que está acabando 100 pessoas e ver só 10. Porque as pessoas estão com medo. Porque se afastaram, então são 5 meses afastados da convivência em comunidade. E as pessoas lotando o mercado. O calçadão estava cheio essa semana, eu estive lá. Precisamos viver a nossa fé. Precisamos desmascarar, tirar essa mentira do inimigo. Tira esse medo que está no nosso coração. Reparem que basta Pedro pisar
pisar nas águas. E ele vai andando na direção de Jesus. O que acontece quando ele vai andando na direção de Jesus? Está aqui no versículo 30. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E veja se isso não está acontecendo conosco hoje. Quando ele foi na direção de Jesus, a tempestade dobrou. E eu imagino que você já deve ter vivido na sua vida. Eu vivi isso na minha vida. Eu vivo isso na minha vida. Eu vejo meus irmãos do grupo de oração também vivendo. Toda vez que nós tomamos uma decisão de ir em direção a Jesus, de dar um passo a mais na presença de Deus, as tribulações vêm, e a tempestade vem, e o vento sopra. Mas pode soprar a tempestade, pode vir tribulação, eu vou continuar indo em direção ao Senhor. Eu vou continuar indo em direção ao Senhor. Nós precisamos ser chamados por um choque de realidade, meu irmão. Hoje, Jesus está mais próximo de voltar do que esteve ontem, cronologicamente falando. E nós precisamos viver a nossa fé. Nós precisamos viver a nossa fé. De novo, eu estou falando com pessoas inteligentes. Tome os devidos cuidados. Fique em oração. Não pense que é brincadeira, não é. E repare que basta Pedro gritar: Senhor, salva-me. E no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Versículo 31. Lembre-se, olhos fixos em Jesus. E essa passagem vem nos dizer que não importa a tempestade de nossa vida, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. E não importa o tamanho da tempestade, assim que ele subir no barco, a tempestade vai passar. Assim que ele subir no barco, a tempestade vai passar. Versículo 32. Apenas tinham subido no barco e o vento cessou. Se ainda existe medo em seu coração, se ainda você tem receio de voltar à vivência, eu quero pedir que o Senhor tire isso agora de você. Tenha, meu irmão, discernimento. Tenha discernimento. Se você é do grupo de risco, se você tem alguém dentro da sua casa com um grupo de risco, vá nas missas durante a semana que tem menos pessoas. Cumpra os procedimentos. Vá na missa. Tome banho na hora que eu voltar. Siga todos os protocolos de segurança, que eu tenho certeza que o Senhor está contigo. Esse é o grande perigo, meu irmão, minha irmã. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós iremos afundar. Aleluia. Não tire os olhos de Jesus, aleluia. Não tire os olhos da luz que é Jesus. A escuridão te cega. Você não vai enxergar nada da escuridão. Olhe para Jesus que é a luz, e Ele vai te mostrar o caminho. Aquilo que nós fizemos aqui, peça ao Espírito Santo, Ele vai te dar o discernimento correto, para onde você deve ir, como você deve se comportar. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para pedir dentro do grupo de oração, não. O Espírito Santo é você pedir na hora que você for dirigir, na hora que você for sair para o seu trabalho. Peça ao Espírito Santo, use o Espírito Santo. Seja a mesma pessoa que você é no grupo de oração, no seu trabalho, na rua. E peça. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para que o Senhor haja nesse momento e tire esse medo que você tem de voltar com todas as normas de segurança. Estou deixando isso bem claro. Porque sendo cristão, ainda mais se for católico, tem que seguir os procedimentos de segurança. Tem que respeitar.
Vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha. Você que tem esse medo de retomar, coloca a mão sobre o seu coração. Só você que tem esse medo de retomar a vida do convívio com os irmãos, coloca a mão sobre o seu coração. Vamos orar por você. Senhor, eu venho lhe pedir, Senhor, que através dessa sua palavra, Senhor, que foi lançada, o Senhor venha tirar todo o medo do nosso coração, Senhor. Venha tirar o medo do coração desse meu irmão, com a força do seu Espírito Santo, Senhor. Venha agir no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que ainda sente medo de retomar a vida em comunidade, que ainda sente medo de voltar à vivência dos sacramentos. Vem, Senhor, vem em nosso auxílio, com a força do seu Espírito Santo. Vem com o seu poder, Senhor. Nós sabemos que o seu Espírito pode curar, nós sabemos que o seu Espírito pode agir, nós sabemos que o seu Espírito pode transformar. Vem tirar todo o medo, Senhor. Vem tirar toda a trava de nossa visão. Nós queremos te chegar nitidamente, Senhor, não como em tempestade, não com neblinas. Nós queremos ver nitidamente o seu rosto, Senhor, e o Espírito Santo pode fazer isso em nossos olhos. O Espírito Santo pode agir em nosso peito e tirar todo esse medo, e nós clamamos nesse momento: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, tira todo o medo do nosso coração. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem tirar o medo do coração desse meu irmão, que está sentindo agora seu peito queimar. É o Espírito Santo tirando todo o medo. Você vai conseguir ir na missa amanhã, aleluia. Você vai comungar o corpo do Senhor amanhã, aleluia. Vem, Espírito de Deus, vem. Coloca a mão sobre os seus olhos e vai dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu quero fixar meus olhos em Ti. Senhor, eu não quero olhar para mais nada, Senhor, eu quero olhar para Ti. Senhor, eu não quero olhar para mais nada. Vem tirar toda a trava do meu coração, Senhor. Vem tirar toda a trava do meu coração. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Senhor, nós desejamos essa noite olhos de águia, Senhor, olhos fixados em Ti, Senhor. Onde quer que eu esteja, Senhor, por onde quer que eu ande, Senhor, eu quero, Senhor, olhar para Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja para mim, Senhor, como uma lente, como um óculos, que vai me orientando, Senhor, com o Seu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor vai me conduzindo, Senhor, e que minha visão espiritual esteja aguçada, Senhor. Eu desejo, Senhor, olhar sempre para Ti, Senhor. Sempre para Ti, Senhor. Só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis
fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Só nele. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Seu Santo Espírito, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite. Pela sua santa palavra, Senhor, que nos liberta, que nos cura, Senhor. Pelo seu Espírito Santo que nos alcança, Senhor, nós te louvamos. Bendizemos e adoramos. Glórias a ti, Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus. Em ninguém mais. Não fixeis os Olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Só nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém?